Hoje celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Antes de iniciar os nossos encontros, eu falei para os voluntários uma paráfrase da fala do texto que Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. A palavra aqui é sentido. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé não teria sentido, propósito. E nós nos reunimos como comunidade, você que está nos acompanhando também da sua casa, pelas redes sociais, para celebrar o princípio, o sentido, o propósito da nossa fé. Cristo ressuscitou. E eu quero ler com você um texto que nós encontramos em Lucas, uma das cenas e dos relatos a respeito da ressurreição. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram uma pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto ficavam perplexas com isso, de repente apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Aterrorizadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, mas eles lhe disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos de pecadores, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Algumas informações importantes dessa narrativa. As mulheres estavam fazendo algo que era da cultura da época, destinado a mulheres. E a gente vê aqui mulheres identificadas como Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas chegam bem cedo ao sepulcro, levam aromas que serviam para preparar, ungir o corpo de Jesus. Era um gesto de cuidado e de luto. Estava tudo dentro do rito, da normalidade, da existência, que até mesmo da nossa cultura, claro que distante, com os nossos ritos, nós também temos. O velório, o sepultamento, os dias que nós nos lembramos, como por exemplo o dia de finados. A gente tem nessa cultura, mesmo que distante, sinais e um processo de luto comum. As mulheres estavam fazendo aquilo que era da cultura da época. Agora, há uma quebra na narrativa quando elas chegam naquela cena e não encontram o corpo de Jesus. Os anjos então falam a respeito do propósito da ressurreição. E aqui a gente pode afirmar que nesse texto nós percebemos que não é o fim da história de Jesus. Não é um ponto final na sua narrativa. Por quê? Porque a cruz não é o fim. Nesse sentido, a gente pode ter dois princípios e dois ensinamentos. Em primeiro lugar, que a cruz não é o fim, porque o túmulo está vazio. É algo muito distante da nossa compreensão imaginar um túmulo vazio. Talvez por isso que num dos relatos de João, Maria vai questionar a hipótese de que esse corpo possa ter sido roubado. Porque a gente pode olhar para as nossas experiências e ir até um lugar de uma perda, de um túmulo de alguém querido e chegar lá e não encontrar ninguém. É exatamente esse choque, esse temor, essa perplexidade que Lucas registra daquelas mulheres ao encontrarem o túmulo vazio. O que isso nos ensina? O que isso conecta à nossa vida? Que não há cenário, não há paisagem, não há túmulos que Deus não possa transformar.
Não há nenhuma realidade que a ressurreição possa transformar. Isso é o ensino da ressurreição. Através do poder de Deus, Ele pode renovar, restaurar e reverter circunstâncias que parecem ser irreversíveis. Esse é o poder da ressurreição. A pergunta que nós devemos nos fazer é: quais os cenários irreversíveis da nossa vida? Quais cenários a gente olha e tem a expectativa de que aquilo é um túmulo e que não há nenhuma condição de transformar? Quais cenários são irreversíveis na nossa vida? E aqui eu afirmo para você que não existe cenário que Deus não possa transformar. Não há nada que Deus não possa mudar. Não existe mais ponto final. Nenhum sentimento, nenhum rótulo, nenhuma experiência, nenhum relacionamento, nenhuma situação, circunstância, enfermidade, diagnóstico, sentença, dor, estão longe do alcance do poder da ressurreição. Isso não significa que nós negamos o luto, a dor, ou que até mesmo vamos apressar esse processo. Significa que a dor tem o seu lugar, mas que a última palavra é a palavra da ressurreição. E é esse o segundo princípio e o segundo sentido dessa narrativa. A cruz não é o fim, porque a ressurreição tem a última palavra. A manhã de Páscoa, como o dia de hoje, ela não apagou a sexta-feira, ela ressignificou. As mulheres chegaram ao sepulcro consumidas pelo medo, pelo luto. Para elas a morte havia encerrado tudo, e é exatamente nesse ponto, final da narrativa humana, da existência humana, que o anjo disse: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A morte é o argumento máximo do medo. A morte é o ponto final inevitável, e é diante desse ponto final que nós vemos o relato da ressurreição. A ressurreição de Jesus traz a esperança de que a morte não é mais o ponto final. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu comecei a olhar para os 22 anos de vida pastoral que eu tenho. Se a ressurreição não existisse, o que eu diria para uma mãe e um pai numa sala de espera da UTI que acabaram de receber a notícia de que seu filho havia falecido? O que eu poderia dizer para um filho que acabou de perder o seu pai ou a sua mãe, como diversas vezes eu presenciei essa cena? O que eu teria a dizer para as pessoas que enfrentaram a dor, a perda e o poder da morte em suas histórias, se não houvesse a ressurreição? O que poderia ser dito para as pessoas que enfrentaram essa dor, se não houvesse a ressurreição? Porque é exatamente essa ressurreição que nos traz a esperança de que a morte não é mais o ponto final. A ressurreição, ela não vai apagar a dor daquilo que sentimos ao perder essas pessoas, especialmente as pessoas que nós amamos. Mas a ressurreição sopra nos nossos ouvidos que a morte não tem o ponto final sobre a nossa vida. E que ainda há a esperança de que um dia vamos nos reencontrar. Porque esse é o sentido da fé cristã, o Cristo ressurreto, que vence a morte e que nos diz que o medo pode até gritar, a saudade pode até nos visitar, as circunstâncias elas podem até parecer irreversíveis, a dor pode ser profunda, mas a ressurreição tem a última palavra. A ressurreição tem a última palavra. Lembre-se de algo: a fé cristã, ela não nos promete ausência de cruz, mas ela nos promete que há vida depois da cruz.
A tag de hoje que você recebeu diz exatamente isso. A cruz não é o fim, é o começo de tudo. É o começo de tudo. A cruz foi real, a dor foi real, o sepulcro foi real, mas o túmulo está vazio. E é essa a diferença que o Evangelho faz. Não desconsidera as cruzes, as lutas, as dores, mas ela aponta para a esperança de que a vida sempre é maior do que a morte. Queridos, na minha adolescência, eu fui visitado por alguns medos e algumas ansiedades. E um medo comum da minha adolescência era o medo de perder os meus pais. Até algumas cenas e algumas lembranças desse medo, por exemplo, quando eu assistia algum filme, algum drama, eu logo corria para os meus pais, porque eu tinha um medo muito grande de perdê-los. Eu não imaginava a minha vida sem eles. Era um medo que sempre soprava aos meus ouvidos, perdê-los. A vida foi passando, a gente vai amadurecendo, crescendo, construindo a nossa própria história. Casei, veio os filhos, meus pais envelheceram e chegou o dia de enfrentar o meu maior medo. E sabe de algo interessante? Que quando esses dias chegaram, o dia de perder o meu pai e o dia de perder a minha mãe, eu senti muitas coisas, mas eu não senti medo. Eu senti amor. Fui visitado por um amor profundo. Eu senti uma gratidão e um privilégio de poder estar naquele lugar, naquele momento. Porque o meu coração e o coração dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, foi visitado com uma profunda esperança de que aquela perda não era um ponto final sobre a nossa vida. De que aquela despedida não era um ponto final na nossa relação, porque por causa de Cristo, a morte não é o ponto final da nossa existência. Esse é o sentido daquilo que cremos. Essa é a esperança da ressurreição. E eu quero convidar você a fazer comigo essa oração, juntos. Senhor Jesus, transforma os cenários das nossas vidas, traz esperança diante dos nossos medos, e como os discípulos de Emaús, abra os nossos olhos para reconhecermos a Tua presença em nossas vidas. Em Teu nome, amém. Feche teus olhos. Quais são os cenários irreversíveis da sua vida? Que o poder da ressurreição sopre sobre você, sobre a sua história, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, soprando vida e mudando e transformando aquilo que só Deus pode transformar. Que o poder da ressurreição e a esperança que temos em Cristo sopre sobre os seus medos, sobre as suas saudades, sobre as suas tristezas, sobre o seu luto, na esperança de que a morte não tem mais o poder de encerrar a nossa história, também com as pessoas que nós amamos. Porque através de Cristo e por meio dele, há esperança de que um dia estaremos sentados à mesa do Cordeiro, celebrando a ressurreição, a vida eterna em Cristo, por meio dele, através dele, porque a morte foi tragada, e ela não tem mais o poder de finalizar as nossas histórias. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós cremos. Senhor, descansamos o nosso coração e confiamos na certeza de que o Senhor, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, sopram sobre nós, mudando cenários, mudando histórias, que parecem ser o ponto final da nossa vida, transformando os nossos túmulos em vida, vida ressurreta, e trazendo a Deus esperança para a saudade, para a dor, de que com o Senhor viveremos
eternamente, e que dia após dia desfrutaremos da tua presença e da tua companhia. É nisso que cremos e é nessa esperança que queremos viver, em nome de Jesus. Amém.